Este vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô passada, gente. Olha quem veio aqui. Vou falar quem. Ela teve uma vida de excessos, mas em 2014, um procedimento estético com hidrogel fez com que a ex-Miss Bumbum ficasse à beira da morte. Depois, eu acho que isso veio para mudar a vida dela. Ela se tornou evangélica, escreveu 2 livros autobiográficos e ela chegou a ficar na lista, no topo da lista, tá? Dos mais vendidas. E agora acabou de se lançar como cantora. Então hoje estamos aqui falando no nosso Fato ou Fake com quem? André Surak. Olha o que vai rolar no nosso programa Super Pop de hoje. Ela está de volta com muitas novidades. Pode parecer mentira, mas eu acho você muito mais bonita agora. Aquela velha Andressa achava que era livre, mas ela era prisioneira da prostituição, do dinheiro, da fama, dos vícios, entende? Eu escolhi me prostituir. Aos 21 anos, quando eu entrei para a prostituição, foi uma escolha me prostituir. Todo ser humano tem o direito de recomeçar, Claro. de mudar. Sim. Eu continuo sendo pecadora, eu continuo errando. Às vezes num pensamento, numa palavra, numa atitude, entende? Perfeito só o Senhor Jesus é. Se eu não tivesse me convertido, eu estaria num hospício, porque eu ouvia vozes, via vultos. Eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico, eu poderia estar morta, porque eu já pensei em suicídio várias vezes. Bom, então eu vou dizer boa noite para ela que estava sumida. André Surak, tudo bem, Andressa? Tudo bem, Lu. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Como vai o seu filho? Maravilhoso, lindo, um rapaz, 15 anos. Você tá, nossa, outra pessoa. É, né? Tá de com uma dentro cara para de fora. feliz mesmo. E eu vou falar boa noite para Fernanda. Fernanda, que o sobrenome a gente não consegue falar, né? Então tá tudo É certo. mais fácil do que parece, é Siqueiroli. Siqueiroli, tudo bem, Fê? Tudo bem, boa noite, obrigada Bem-vinda. pelo convite, é um prazer estar aqui, Luciana. Vem cá, você tá no TV Fama, agora você tá com mais um programa? Sim, a gente tem um canal no YouTube chamado Fifizeiros, que faz parte aqui da Peanuts Content, que é daqui da Rede TV. Então a gente tem o mundo das celebridades, seja na internet, seja na TV. Tudo que acontece no mundo do entretenimento, a gente tá lá contando com muito bom humor. Muito obrigada, então, pela presença. Eu Hoje que a gente vai falar agradeço. com essa mega artista, né? Porque ela se reinventa, então muitas coisas para perguntar sempre. Exatamente, falou tudo. Tem muita coisa pra perguntar pra ela. E agora, eu vou te falar, tô até emocionada. Simone Garuti, eu tava com saudades de você. Eu tô emocionada, Luciana. Juro. Ai, que saudade que eu tava, A hora que eu gente. puder, eu vou te agarrar. Eu quero te agarrar também. Você tá bonita, hein? Ai, Lu, obrigada. saudades. Adorei voltar aqui no palco, Não né? é? Eu tô com muita saudade, jamais com a Andressa. Quando o Rafael me falou com a Andressa Surak, ela é especial, né, É, Lu? porque a gente tem muita coisa para perguntar. Tem Uma história muita. muito Tem, comprida, uma tem. história cheia de, Uhum. né, de coisinhas. Sim. André Surak teria revelado em uma entrevista que está agora há 3 anos sem relações íntimas. Coloca aí. Andressa, agora eu vou comentar uma notícia que saiu recente sua, que tem a ver com a sua vida íntima. Eu descobri que Deus não se agradava da relação sexual fora do casamento. Sexo antes do casamento não pode porque é prostituição. A manchete é: Andressa Surak revela que está há 3 anos sem uma relação íntima. Eu vou poder ter relação só depois que eu casar? Sim, só depois que você casar. Eu não acho legal porque a mulher de Deus, ela se valoriza, ela se respeita. Bom, Andressa, vamos lá. É fato ou fake? Você está há 3 anos sem sexo? Andressa, você sabe que aqui o nosso quadro é fato ou fake. Então, no final, a gente vai descobrir mais essa notícia que você estava... Vocês viram, né? A notícia que ela estava há 3 anos, Opa! assim, nada. E me conta, é verdade isso? Lu, que saiu? na assim? verdade, o certo seria isso, né? A gente, como mulher, a gente deveria respeitar o nosso corpo e não deixar qualquer um tocar no nosso corpo. Sim. Mas, infelizmente, o mundo hoje tá
né? Lá vão ter. E eu vivi isso no passado. Eu não respeitava o meu corpo. Eu mal conhecia a pessoa e já, né, ia para a cama com essa pessoa. Depois que eu me converti, eu comecei a me valorizar como mulher. Eu disse, eu sou preciosa para Deus. Então, no meu corpo, só vai tocar aquela pessoa que eu escolhi. Que eu vou olhar e dizer assim, ó, esse é o homem de Deus, esse me respeita, esse vai me valorizar como mulher. Então, eu estou me guardando para a pessoa que no momento certo eu tenho certeza que vai acontecer. Você sente falta? Sinto, a minha carne pede, né? A minha carne pede. Mas eu acredito que quando a gente decide não se submeter a qualquer tipo de relacionamento, a gente está se poupando de sofrer. Isso é verdade. Né? É. Então, eu acredito assim que eu aprendi a me valorizar. E eu acho que me guardar para uma pessoa em especial. Porque assim, o homem que realmente vai me respeitar vai entender. Vai dizer assim, olha, ela se valoriza e ela só vai se relacionar depois do casamento. Então, essa pessoa que me respeitar, eu acredito que aí a gente vai conseguir andar em comum acordo. Mas você, nesses 3 anos, você não conheceu ninguém que você achasse que é uma pessoa legal, educada, carinhosa, que poderia ser, assim, talvez um candidato? Não, já conheci algumas pessoas, mas eu acho que o casamento é uma coisa assim que, pra mim, o casamento teria que ser para sempre, né? Mas, infelizmente, nem todas as pessoas entram no casamento com esse objetivo. Mas todo mundo, ninguém casa pra separar. Todo mundo, quando entra num relacionamento, eu acredito que quer ficar pra sempre, Sim. né? Construir uma família e ter respeito com a pessoa. Se não existe respeito, eu acho que não existe relacionamento. Então, eu acho que não é só o fator traição, mas a agressão verbal, a agressão física. Eu acho que a fé não pode prender a gente num relacionamento, por exemplo, né? Um casamento, a gente tem que casar de acordo com a palavra de Deus para ser para sempre. Mas eu não aceitaria um abuso psicológico, Sim. um abuso físico, uma traição, entende? Sim. Ou a pessoa que está comigo professa a minha fé e vive o que ela prega, ou ela não fica comigo, porque na verdade ela estaria envergonhando Jesus, ela estaria sendo hipócrita, Sim. né? Então, que nem eu me converti porque foi a melhor coisa que eu fiz. Mas se eu quisesse viver o passado, seria uma escolha minha. Claro. Entende? Foi uma decisão que eu tive. Mas se eu decidi isso, eu tenho que honrar com a minha palavra. Mas Simone. Luciana, tem uma pergunta. A gente sabe que o sexo também é importante. Você não tem medo que após o casamento, de repente, você não se identifique Eu sempre sexualmente pensei nisso, com esse parceiro? Porque você projetou, claro, mas aí depois o sexo vai virar uma coisa importante. E se vocês não se Não derem tem bem? química, não tem Não química. tem química. Sabe o que eu penso? Eu penso assim, ó, que sexo é bom, é maravilhoso, é super importante, mas não é tudo. Sim. Porque depois de alguns anos, a gente sabe que fica a mesma coisa, né? Não é aquela novidade, a gente acostuma. E aí entra a amizade, o companheirismo. E eu penso que, vamos supor, passou 5 anos, tu tá casado, tu tem uma vida sexual super ativa, aquele homem é maravilhoso. E aí, se acontece um acidente com ele, ele perde as pernas e não pode mais. Mas Você que vai tragédia abandonar isso, ele, mas vamos pensar Mas nisso. perdeu só as pernas, não perdeu o Mas resto. mas se perder aquela parte ali, não mexe mais. Gente, mas- Você vai abandonar a pessoa? Então, eu acho que o sexo não tem que ser a prioridade. É maravilhoso? É. Mas eu acho que quando se fala de família, de construir uma história, eu acho que uma amizade é tão gostoso, Lu. Você sentar com uma pessoa onde ela vai te ouvir, onde ela vai conversar com você, ela vai te fazer sorrir, ela vai te levar para passear e vai ser prazeroso. Eu acho que a amizade é muito mais do que em si a relação sexual. O Andressa, você falou, eu não sei se você ainda pensa assim, você foi bem incisiva em alguma declaração sua, dizendo que relação sexual antes do casamento era prostituição. Você chegou a falar isso? Isso. É que às vezes a gente fala e a verdade. imprensa cria, né? Sim. Às vezes a gente usa uma palavra quando veja vira uma confusão. É que o que acontece? Não sou eu que estou dizendo, né, Lu? De acordo com a palavra de Deus, é errado. É a palavra, não sou eu que estou falando. A pessoa é livre para escolher sim ou não. As pessoas são livres, entende? Deus não impõe nada a ninguém. Quando Deus fala isso, Ele está livrando a gente de uma doença sexualmente transmissível, entende? Ele está livrando a gente de sofrimento. Ele tá fazendo com que a gente seja valorizada por uma única pessoa e não um objeto para ser trocado a qualquer momento. Cansei e não quero mais.
Entende? Então são valores e princípios que as pessoas são livres para Cada um escolher se escolhe, sim ou claro. não. Bom, então aqui, Andressa Urach conta que está há 3 anos sem relações íntimas. É fato ou fake? É verdade. É fato. Ok. Olha só, é E vou fato. ficar até quando aparecer a pessoa. Isso pode demorar o tempo que for, 5, 10, 20 anos, ou até Jesus voltar. Entendi. Bom, e olha, a vida sexual de Andressa Urach passou a ser literalmente um livro aberto depois que a sua autobiografia aconteceu, né? Coloca aí. Os números divulgados da vida íntima de Andressa Urach impressionam. Em uma entrevista, Andressa Urach contou que teria feito sexo com mais de 2.000 homens. Era uma vida sexual muito ativa. Isso na época da prostituição, Claro. né? Eu cheguei a dormir com mais de 2.000 homens. Será que Andressa Urach não costuma inflar o seu passado para se promover mais? É fato ou é fake que você saiu com mais de 2.000 homens? Gente, mas você sabe o que que é? Ela tá passando 3 anos sem sexo, mas aqui na biografia ela diz que ela teve 2.000 homens. Abafa o caso, gente. Andressa Urach admite que já fez sexo com mais de 2.000 homens. Tá no crédito. Então, viu só? Pra Tá no que crédito. mais? A Não gente vai precisa. perguntar se é fato ou fake, mas tá no crédito. Como é que você... Primeiro, como é que você conseguiu fazer essa conta? Você começou a botar nome? Tem que assim, as o pessoas- cara do bar, o Não. cara de camisa verde. Como é que faz a lista? Na verdade, o que acontece, Lu? Como eu fiz o livro Morri para Viver, ali eu relatei todo o meu passado. É vergonhoso, mas eu tenho certeza que, compartilhando as minhas experiências, eu consigo alcançar as pessoas que ainda estão no fundo do poço, como eu estava. E no livro eu relato que eu fui garota de programa e eu cheguei a dormir com até mais de talvez 2.000 homens. Por quê? Porque eu cheguei a dormir com até 7 homens em um único dia. Então, se você coloca isso 6, 7 anos, é só fazer o cálculo, né? E 7 para mim, homens? a prostituição era um trabalho de segunda a segunda. Na minha cabeça, eu não tinha mais amor próprio, eu pensava só no dinheiro. Eu era como um robô, não existia mais sentimento, né? Era uma troca. Eu tinha raiva dos homens, assim. Enfim, no livro eu falo sobre todos os meus traumas. Eu era um turbilhão de emoções, né? Então, eu acabava indo ao extremo sempre. Você sempre foi dos extremos. Exato. Até aí fui para as drogas, enfim. E tudo isso eu relatei no livro Morri para Viver. A prostituição é o grande arrependimento da sua vida? Todos. Eu me arrependo de uma vida de 27 anos de escolhas erradas, né? Porque eu nunca pensei nas consequências disso. Nunca pensei como isso poderia atingir a minha família, o meu filho. Antes de me converter, eu nunca tive empatia com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa extremamente egoísta. Eu só pensava em mim. Eu nunca pensei no amanhã. Eu pensava assim, vou viver hoje e eu vou curtir a vida hoje, loucamente. E eu nunca pensei assim, o quanto eu estaria fazendo mal para as pessoas à minha volta, sabe? Então, graças a Deus, eu tive essa nova chance. Nesses 5 anos, eu procuro todos os dias ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Quando a gente ouve esse número, né, 2.000 homens... Isso é muito homem, hein? Dá uma chocada no caso, porém, é só um número. E se tivessem sido 2.000 relações boas ou 2.000 homens que você escolheu, porque você quis e esteve ali com eles, não teria o menor problema. Esses 2.000, eles te assustam pelo número ou pela maneira que foram essas relações? Eu acho, sinceramente, horrível, me arrependo, é nojento, é vulgar, é vergonhoso, entende? Mas eu não posso mudar porque é a verdade. Eu não vou chegar aqui pra você e contar uma coisa que não é. Existiu, aquela velha Andressa existiu, ela morreu, eu me arrependo muito, mas eu não posso mudar. O que eu posso é fazer daqui pra frente. E foi uma escolha. Eu escolhi me prostituir. Aos 21 anos, quando eu entrei pra prostituição, foi uma escolha me prostituir. Eu pensava que o dinheiro iria me trazer a felicidade. E ali eu passei por cima de qualquer pessoa pra chegar onde eu queria. Bom, então Andressa Urach admite que já fez sexo com mais de 2.000 homens. Verdade, É verdade. fato ou fake? Verdade. É fato. Ok.
Com a exposição do passado de Andressa Urach, muito se especulou sobre valores que ela dizia cobrar para fazer programa. Coloca aí. Bom, Andressa, a manchete que saiu numa matéria em julho deste ano revela que você já ganhou, que você mesma diz, que você já ganhou 30 mil reais num único programa. Que horror, né? Mas é verdade. E a matéria ainda afirma que você teria dormido com 7 homens, num único dia. Relação sexual era um vício pra mim. Eu luto contra a minha carne, né? Então, assim, eu evito falar muito sobre isso, pensar muito sobre isso, porque é uma inclinação, né? São falhas da nossa carne. Eu cheguei a dormir com até 7 homens num único dia. Bom, Andressa, e a pergunta é, você realmente cobrou 30 mil reais por um único programa? Bom, eu estava lendo, disse que você chegava a cobrar 30 mil reais por um programa, é verdade isso? Verdade. No livro Morri para Viver eu conto, né? Quando eu trabalhava dentro do bordel, do prostíbulo, eu via famosas fazendo show de striptease lá. Famosas, né? E aí eu pensava assim, eu quero ser famosa que nem ela, porque o cachê dela era muito alto. E aí eu pensei assim, agora eu preciso ser famosa. Então no livro eu acabei contando tudo que eu fiz para ficar famosa. E quanto mais fama, mais eu iria ganhar na prostituição. Você só estava focado na grana. No dinheiro. E ali, por isso que eu fiz tudo o que fiz, né, Lu? Toda semana eu era notícia dos sites, porque eu acabava me expondo de uma forma vulgar, porque isso gera clique. Até foto em cemitério tu fez? Sim. Fez tudo? Tudo. Você realmente é focada. Quando você quer uma coisa, você vai. Sim, eu sempre faço. E agora pro bem também, que a gente vê que a Exatamente. mudança... Agora, o mal eu transformo em bem. Tá certo. Na verdade, né? Você chegou já a se apaixonar por algum cliente? Alguém Boa te pergunta. tocou? Se eu me apaixonei por algum cliente... Não era todo mundo ruim, né? Não. Tive carinho por alguns clientes, assim, teve um que eu cheguei a gostar, mas nada que fizesse eu largar a prostituição, de dizer assim, nossa, vou trocar o que eu ganho por você, isso não. Você estava falando a respeito de você ver a pessoa famosa ali fazendo o show dela e o cachê dela era muito mais alto. E você pensou exatamente nisso, quero ser famosa também pensando no seu cachê. Eu li que antes da fama você cobrava em torno de R$400 um programa e isso depois da fama, ele subiu de 5 mil até 30 mil, que é o que a gente está dizendo aqui. Isso. Exatamente pensando nisso, para aumentar o seu cachê dentro da prostituição, foi que você começou a inventar, eu não vou usar nem esse termo, mas a criar histórias para que te trouxesse a fama, como o namoro com a Camila Vernalha, porque até então a sua busca pela fama era exatamente associado ao seu cachê na prostituição. Então você inventou a história do namoro com a Camila Vernalha, do roubo da fantasia na Tom Maior. Também sabe tudo. Ela leu o livro? Estamos aqui para isso, não é mesmo? A gente veio preparada. E teve também a história de que você te pagaram R$80 mil para você fingir ser namorada de um cantor, para que ele também ficasse famoso. Então tava terceirizando a sua fama. Isso. Foi pensando sempre nesse cachê é que você buscava a fama. Toda essa vergonha aí, eu falei no livro. Tudo isso é verdade. Eu fui paga na época para fingir um namoro com um cantor sertanejo, porque eu estava em evidência, eu ia entrar no reality show A Fazenda. Então, na verdade, esse rapaz nem sabia, quem contratou foi o pai. E para que esse rapaz ficasse em evidência. E como toda semana eu estava nas notícias, nos sites, eu precisava de conteúdo. E na época eu tinha um assessor que fazia esse trabalho, que criava as notícias. Então, por exemplo, se a gente fosse para fora do Brasil, aí eu vou posar de biquíni lá na Torre Eiffel. Aí a gente cria uma situação de um policial chegar perto de mim, o meu assessor já fotografava e já criava uma nota em cima daquilo. Conhecido então também. tudo isso, na verdade, era criado para que eu ficasse em evidência, para que o meu cachê acabasse aumentando na prostituição, né? Então, hoje, tudo que eu vivi é o que eu vejo muitas artistas fazendo hoje na rede social, né? Na imprensa, porque isso dá clique. As pessoas, elas gostam de ver
pessoas se beijando, que era o que eu fazia. Eu beijava a Camila Vernaglia, fingindo que eu namorava com ela. E, na verdade, a gente não namorava. A gente criou toda aquela situação. A gente foi para um barco, a gente pagou pelo barco, a gente pagou o fotógrafo e fingiu que a gente não estava vendo. E ali a gente foi destaque fora do Brasil. Então, como mídia... Se eu quisesse ser famosa, eu seria, porque eu sei fazer isso. E que as pessoas dizem assim, ai, ela se converteu porque ela quer fama. Eu digo, não. Pode ter certeza que ser convertida não dá fama e nem dinheiro. Mas é isso que eu queria te perguntar. A questão do dinheiro. Você ganhava 30 mil, já chegou a ganhar 30 mil por programa. Como você faz hoje para ganhar dinheiro? E ganha menos dinheiro ou mais dinheiro? Eu tive que aprender a viver com menos. O meu livro vendeu muito, né? O Morri para Viver vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ele foi best-seller. Metade do valor eu acabei doando, porque eu tinha esse valor como patrimônio que vinha da prostituição, e isso me acusava. Então, eu acabei doando. E fiquei só com o que eu achei que era limpo e que a minha consciência não iria acusar. Hoje eu trabalho na Record, eu tenho um contrato de 1 ano lá, depois eu não sei, né? O futuro a Deus pertence. Mas eu tenho um quadro chamado Eu Sobrevivi, que conta histórias de pessoas que passaram por algum tipo de superação, né? Um quase morte, enfim, um acidente, se recuperou. E para mim eu vejo como um presente de Deus, né, Lu? E agora eu estava fazendo enfermagem, só que daí eu acabei trancando, porque agora eu vou fazer jornalismo, já que eu voltei para televisão. Então eu vou me especializar na área. Ok. Bom, Andressa Urach revela que já ganhou 30 mil em um único programa. Só pensava no dinheiro. Fato ou fake? Verdade. Verdade. É fato ou fake que algumas cantoras incentivam a prostituição? Andressa, você teria dito que cantoras incentivam a prostituição. Existe algum tipo de música que você acha que incentiva a prostituição? Você acha que a pessoa ouve a música e fica com vontade de se vender? É que, na verdade, o que acontece... quando eu fiz essa declaração, foi em relação a algumas letras, que eu não vou citar nomes para não expor as pessoas, mas é o órgão genital masculino batendo no rosto de uma pessoa. E uma criança cantando isso. Ah, não, calma. Entende? E talvez você até já cantou e nem sabe que é. Então, assim, se você analisar a letra, você vai entender que existe um teor sexual. Sim. E aí, se você vai assistir um clipe, por exemplo, elas estão tendo relação sexual explícita ali. E tem, por exemplo, um clipe que eu dei um exemplo que remete o bordel, a prostituição. Aí, aquela cantora que está em evidência, ela fez um papel de uma garota de programa. Então, o que acontece? Eu vivi esse passado sujo, eu me envergonho muito e eu me arrependo muito disso, entende? Quem sou eu para julgá-las? Eu não posso julgar. Mas eu acho que uma criança não merece isso. Eu acho que uma criança tem que ser criança. O seu contexto foi a criança? Porque, na verdade, é isso que está acontecendo. Elas estão incentivando a prostituição. Porque o que é o se prostituir, né? É você se expor de uma maneira extremamente vulgar e remetendo um assunto sexual. Mas você não tem uma pergunta aqui interessante. Você está lançando também uma música. Você não tem medo também de receber críticas do outro lado? Para falar, peraí, a Andressa agora se converteu, ela também virou santa. Será que não pode ter esse tipo de crítica? Sim, eu entendo essas pessoas. Porque eu falava isso. Quando eu estava, né, do outro lado, aprontando, eu dizia assim, nossa, aprontou, agora virou santa? Porque a pessoa se converteu, né? Eu falava isso. Sim. Mas... O que você acha disso hoje? Eu entendo, Lu, as pessoas, porque um dia eu já estive do outro lado. Mas a paz que eu tenho dentro de mim, não tem como explicar, entende? Então, aquela velha Andressa achava que era livre, mas ela era prisioneira da prostituição, do dinheiro, da fama, dos vícios, entende? E hoje eu sou livre. Eu posso não fazer o que eu fazia antes, mas eu não sinto falta daquilo. Entende? Hoje, eu penso diferente. Então, eu acho que todo ser humano tem o direito de recomeçar, de mudar. Sabe? Hoje você pensa assim, amanhã não. Sim, hoje você tem uma opinião, amanhã você tem outra. Entende? E a gente não é perfeito. A gente erra. Eu continuo sendo pecadora. Eu continuo errando. Às vezes num pensamento, numa palavra, numa atitude. Entende? Perfeito só o Senhor Jesus é. Entende? E Ele veio por nós, pecadores. E talvez eu seja a pior delas. Você tem que se perdoar, né?
Não, eu me perdoei porque Jesus me perdoou. Mas foi muito difícil. No início, Lu, muito difícil. Porque as pessoas, o que mais tem é para te colocar para baixo, para te julgar. Porque as pessoas antes, elas me aplaudiam, Lu. Hoje, elas me julgam. Hoje que eu cuido do meu filho, eu sou julgada. Antes, quando eu deixava o meu filho com a minha mãe, eu era aplaudida. Então, eu acho que os valores, eles estão se perdendo, louco, sabe? Fê. Na verdade, era uma observação que já foi até um pouco respondida por você quando você diz que as letras, algumas danças, algumas cantoras, elas influenciam a prostituição. E você que já esteve no meio, sempre deixa isso claro, tá falando isso aqui agora. Se você conhece algum caso, alguém que tenha sido influenciada pela música para estar ali na prostituição. Eu fui influenciada pelo filme de uma garota, que não vou ficar expondo ninguém. Sim. Mas quando eu olhei aquele filme de prostituição, eu disse, uau, eu vou ganhar dinheiro nisso. Entende? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Todos nós somos influentes, né? A gente vai influenciando as pessoas nas nossas atitudes. Então eu acredito que quando é pro bem, maravilhoso. Mas quando vai por um caminho que leva a um precipício, eu acho que daí a gente tem que rever os nossos valores e os nossos conceitos. André Surak diz que cantoras incentivam prostituição, letras e danças pornográficas. Deixa claro que você estava falando de criança, né? É fato ou fake? É fato, é fato. Isso. E também os adultos, né? Sim. Se tu parar para pensar, porque não só as crianças. O que me dói é ver as crianças fazendo isso. Mas eu acho que a gente, que é mulher, eu acho que tem umas letras que a gente não merece. Desculpa, mulheres, mas eu acho que a gente tem que se valorizar e a gente não pode ser chamada de tudo que é coisa. Não. E olha, a polêmica campanha estrelada pelo Tami Miranda para o Dia dos Pais foi comentada pela Andressa também. Coloca aí. A notícia agora diz respeito à polêmica participação de Tami num comercial para o Dia dos Pais. Eu não fui contratado sozinho para fazer a campanha de Dia dos Pais. Outros foram contratados junto comigo. E se eu não te represento, ok, existem outros que te representam. Agora, existe um nicho que eu represento. E André Surak se pronunciou sobre o caso. Ela é livre e é uma pessoa incrível. Eu conheço a Andressa, a esposa dela, são pessoas incríveis. E numa entrevista, André Surak chamou Tami de ela, gerando a maior polêmica. Então não é machucando a Tami, ofendendo ela, julgando ela, que você vai conseguir ajudar ela. E a notícia dá conta também de que, apesar de ter defendido o Tami, Andressa teria usado o pronome feminino para se referir a ele. E ela é uma alma. E ela é uma alma preciosa para Deus. É fato ou fake que você se referiu ao Tami como ela? Você teve algum comentário sobre o Tami, né? Aliás, que criança fofa. Meu Deus, que criancinha mais linda. Você chamou, não sei se foi por engano ou por, assim, na realidade, por vontade própria mesmo, o Tami de Atami. Foi, assim, proposital? Você aceita? Não que você tenha que aceitar, né? Porque é um direito dele fazer o que ele quiser. Mas como é o seu ver, ao seu ver, ele é aceito no reino de Deus? É isso? Olha, eu respeito o Tami, até peço perdão para ele por ter chamado ele de ela. Porque eu não tinha o hábito de falar sobre esse assunto, né? E eu vi alguns religiosos julgando, condenando, e essas pessoas não me representam, entende? Então, por isso que eu falei sobre isso. Não foi, eu até peço perdão por ter usado o pronome ela, que na verdade eu só errei em não falar ele, né? Mas assim, Jesus, ele foi crucificado por religiosos, por pessoas que estavam ali querendo impor um fardo pesado. E Jesus não é isso. Entende? Jesus é amor, é empatia, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu como cristã, eu tenho que amar as pessoas. Eu não tenho o direito de julgar elas. Eu posso orientar. Se você me perguntar a minha opinião, eu tô aqui para te falar a minha opinião, né?
As pessoas são livres para aceitar ou não, até porque a gente tem que aprender a respeitar a opinião das pessoas, entende, Lu? Nem sempre a gente vai ter a mesma opinião. Sim. E o mundo é isso. E quando Deus nos manda amar o próximo como a nós mesmos, a gente não fere o próximo, porque a gente não vai se ferir. Justo. Então, quando eu fiz o vídeo, eu fiz, na verdade, com a intenção de dizer que essas pessoas não me representavam. Entende? Essa pessoa que julga um homossexual não sabe a dor que ele passa na infância. Eu tenho amigos que desde criança eles sofrem a rejeição dos pais. Entende? E são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis, entende? Então eu acho que a cor, a orientação sexual não define uma pessoa, se ela é boa ou má, entende? A vida é de cada um, as pessoas são livres. Entende? Deus deu o livre-arbítrio pra gente, Lu. Justo. Entende? E o Jesus que eu conheço me abraçou quando eu era uma prostituta. Justo. Ele não me apedrejou, entende? Ele me amou. Ele me amou, ele disse assim, minha filha, eu te perdoei. Você mais pecou, mais eu te amei, porque mais você pecou, então eu te perdoei. Só vai e não peca mais. Entende? Sim. Então eu decidi amar Jesus, porque eu o conheci. E esse é o Jesus que eu conheço, é o Jesus que acolhe. Entendi. Mas eu quero saber o seguinte, Luciana, o Tami na sua igreja, ele é bem recebido, ele é um pecador? De repente, se ele for lá, vocês vão dizer, não, olha, esse não é o modelo de família ideal. Meu Deus, eu acho que todos somos pecadores. Todos nós vamos precisar da misericórdia de Deus. Todos nós, um dia, a gente vai prestar conta de tudo que a gente fez aqui, do que a gente fez com a nossa vida, né? Eu acredito que Deus vai permitir mostrar pra gente o que a gente fez com a nossa vida e a gente vai colher tudo que a gente plantar. Eu penso assim, se hoje eu mentir pra alguém, amanhã alguém vai mentir pra mim. Se hoje eu trair alguém, amanhã alguém vai me trair. Então, a vida é uma colheita. Entende? E cada um tem a sua liberdade de escolher o que é bom para ele. Mas o Tami pode ser recebido na sua igreja? Lógico, de braços abertos. Lá na igreja, o que a gente mais atende são pessoas com orientação sexual diferente, né? Porque tem que cuidar o termo que a gente usa. A orientação sexual diferente, até porque assim a pessoa não escolheu ser assim, ela é assim, entende? Então a gente tem que respeitar, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas e a gente tem que amar as pessoas. Muito bom. A gente tem no Brasil cerca de mais de 5 milhões de crianças sem o registro dos pais na certidão de nascimento. Dentre esses 5 milhões, com certeza existem muitos religiosos. Muitos homens que são religiosos, independente da religião, né? Mas que são religiosos e não assumiram seus filhos, não são presentes. Então, o que a religião realmente prega? É o amor de um pai transgênero ou um homem religioso, mas que pode ser ausente porque ele segue a Jesus? Olha, eu não sou pastora, então eu não poderia assim falar exatamente, né, o que está escrito na palavra, porque eu não sou pastora. Mas eu já criei o meu filho sozinha e já fui mãe e pai. Quantas mães criam seus filhos sozinhas e são pais? Porque quando a gente coloca comida dentro de casa, a gente está exercendo o papel que seria do pai, né? Então, eu acho que existem outras prioridades a serem que as pessoas tinham que observar, sabe? Por exemplo, existem tantos assuntos que a gente precisa melhorar como ser humano, sabe? Deixa de cuidar da vida dos outros. O que eu penso? A Bíblia, quando eu pego ela, eu olho pra mim. Ela não foi feita para mim cuidar da vida dos outros. Ela foi feita para mim cuidar da minha vida. Então, se eu quero obedecer a Deus, eu vou obedecer o que Ele está falando para mim. Eu sou livre para escolher obedecer ou não. Ele me deixou um manualzinho ali. Filha, se tu fizer isso, isso vai dar certo. Eu obedeço porque eu quero, porque eu sou livre. Mas eu não posso impor você a obedecer o que eu acredito, até porque quem me revelou isso foi o Espírito de Deus. Não foi a igreja, não foi o homem. Ninguém me obrigou, me puxou pelos cabelos e disse, vai para a igreja. Não, foi o Espírito de Deus que disse, filha, vai, tá cansada? Eu vou te acolher. E foi o que aconteceu. Então, na realidade, você, após se tornar evangélica, Andressa Urach chamou Tami de ela e deu a sua opinião. Eu acho que foi o chamado de ela por engano, Foi sem querer, sem querer. Porque como eu não tenho o hábito de falar sobre esse assunto, eu usei o ela sem querer porque, na minha cabeça, ela era uma menina, mas agora ele é um menino. E eu deixei até isso bem claro, né? Que pela lei ela tem que ser respeitada por isso, porque ele já escolheu. Às vezes erra o nome, mas ele sabe. Foi sem querer. Mas ele sabe quando a gente tem a intenção certa. Se seu filho fosse gay? Eu amaria muito. Eu respeitaria ele. Igual. Hã? Igual, sabe? Mas tentaria mudá-lo? Tentaria mudá-lo? Tu sabe que é bem interessante essa pergunta. A gente não tem o poder de mudar nada e nem ninguém.
A gente, mulher, quer ser controladora de tudo, né? Não pode mudar, ninguém A muda gente nada. quer mandar e controlar e achar que tá tudo no nosso controle, mas a gente não tem o controle de nada. Ninguém tem controle sobre tem, ninguém. né? Então, assim, se o meu filho fosse gay, eu iria amar e respeitar. Porque eu acho que ninguém tem o direito de julgar ninguém, Lu, sabe? Ele tem as escolhas dele, ele é livre. Claro que eu não queria que ele sofresse, porque uma pessoa que tem essa orientação sexual, ela sofre muita discriminação. Quem passa por isso sabe da rejeição, dos abusos psicológicos, às vezes agressões físicas. Tem pessoas que morrem por causa da orientação sexual, Loucura, entende? É uma loucura. Então, assim, o Jesus que eu sirvo não apedrejou a prostituta. Então, quem sou eu para apedrejar alguém? Sim, tá certo. Então, é fato ou é fake? Na realidade, Na verdade, eu realmente errei em chamar de ela, Foi né? um erro. E eu peço perdão por ter errado no pronome. Justo. Andressa Urach parece ter dado uma declaração polêmica a respeito do filho dela, já que a gente estava falando dele, coloca aí. Andressa Urach se tornou uma evangélica fervorosa. A notícia que eu vou comentar tem o seguinte título: Andressa Urach revela que o filho se afastou da igreja. E afirma que ela quase bateu nele justamente por conta disso. E informa que você teria deletado esse post das redes sociais que falava do assunto. Afinal de contas, o seu filho saiu da igreja? É fato ou fake que você não aceitaria isso? Com quantos anos está o seu filho, Andressa? 15 anos, Tá com Lu. 15 aninhos. 15 anos. E ele é evangélico? Não. Não é. Não é mais. O que aconteceu? Foi um baque Conta. pra mim, tu sabe que... Porque assim, imagina, eu vim daquela vida louca, né? 80, do 8 ao 80. E aí eu me converti. Sim. E me encontrei. Tenho paz, tenho vida, uma nova vida. Só que eu achei que o que era bom pra mim também seria pro meu filho, né? E quem convence a gente disso, como eu falei, é o Espírito de Deus, não é o homem. Se é o homem, é um fardo pesado. Então, quando ele disse eu não vou mais para a igreja, foi um baque para mim. Eu não esperava, porque na cabeça de mãe você pensa, meu Deus, e agora? Porque pelo menos na igreja ele está sendo ensinado o que é certo, o que é errado, né? Então, eu queria proteger. Então, ali naquele momento, meu chão abriu. Porque eu amo a igreja. Eu sou grata à minha vida, sabe? Hoje eu já estou totalmente curada do vício da cocaína. Eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais síndrome do pânico. Então, quando é bom pra gente, é que a gente quer dar para as pessoas à nossa volta, né? Mas a gente não pode impor isso a elas, porque senão a gente vacina elas contra aquilo. Então, foi o que eu fiz. Eu errei. Porque querendo fazer o bem, de levar ele comigo sempre, nesses 4 anos, quase 5 de conversão, ele não estava se sentindo bem. Entende? Era pequenininho, com 10 anos você conseguia levar. E agora ele tá adolescente, ele tá fazendo as escolhas dele. Claro. Então, quando eu soube disso, Como é que foi um você soube? choque. Como é que você soube? Ele falou? Ele falou. Teve uma reunião de domingo de manhã, eu disse, vamos pra igreja. Ele disse, eu não vou. E ele nunca me desobedeceu. Então, isso, acho que pra mim, isso mais que me doeu, sabe? Imagina, ele sempre obedeceu tudo, filho isso, filho aquilo, sabe? Ele sempre foi muito bonzinho. E quando ele disse não, eu acho que pra mim aquilo, tipo assim, como assim? Tá saindo do meu controle, tô perdendo... O tal do controle que eu já não tinha. Que eu já, né? Então, assim, mas ele é um Quando ele falou ele é um isso, rapaz que incrível. você sentiu raiva dele? Olha, pra não bater nele, eu peguei o videogame e coloquei dentro da piscina. Oi? Porque ele não estava... Porque o que acontece? De alguma maneira, Acho eu que ele quis preferia que você puni-lo. tivesse batido Ele nele. falou isso, Lu. Depois eu me arrependi, sabe? Mas, então, assim, naquele primeiro momento, eu acho que às vezes a gente não está preparada por algumas situações. Então, as nossas reações naquele momento, assim... Porque na minha cabeça... Mexeu muito com você isso, que era a Mexeu coisa demais. melhor coisa pra ele. Jesus, pra mim, é tudo. Eu amo Jesus, eu vivo Jesus, eu falo de Jesus. Às vezes eu sou até chata, entende? Só que ele não conhece Jesus, Você entende? Tava empurrando uma verdade sua. É minha, que Mas não como foi é que revelada a ele. Ele falou, não vou, e aí? Não vou, não vou. Você falou o quê? Por E quê? aí eu disse, você vai me obedecer. E ele disse, eu não vou. Aí eu disse, então acabou o videogame. Aí eu peguei o videogame e botei na piscina. Aí ele disse que ele preferia ter apanhado do que colocado o videogame na piscina. E não foi? E não foi, e aí eu deixei. Aí eu não obrigo, não insisto. Porque assim, Lu, todos nós, Deus ele é tão justo que ele deixa a gente livre.
Mas se a gente não vai no amor, a gente vai na dor. E na dor é pior. Entende? Porque depois que a gente morre, a vida não acaba. A nossa alma ela é eterna. E Jesus veio salvar a nossa alma. A gente é pecador. Mas a gente aceitando Jesus, ele defende os nossos pecados. Ele é o nosso advogado. Entende? A gente não é salvo por não ser pecador. A gente é salvo pela misericórdia de Deus. Mas, Andressa, tem muita gente que não vai na igreja e não vai pela dor. Que tem muita gente que tá ok que vai também. pelo amor, né? Mas tem muita gente que nem vai e tá ok também. É, mas a vida não acaba aqui, né, Lu? E eu tô viva pra falar isso. Então, assim, ó, nem todas as pessoas precisam acreditar no que eu falo. Mas no hospital, eu vi o espírito da morte. E eu sei que o inferno é real. E eu sei que só Jesus pode salvar a nossa alma e a gente ser salvo. Essa é a minha verdade e as pessoas são livres para acreditar ou não. Nossas atitudes, eu acho que elas falam muito mais do que as nossas palavras. E é só o tempo que mostra, né? Porque algumas pessoas não acreditam muito na minha conversão e digo, é o tempo que vai mostrar. E eu também não preciso provar nada para ninguém. Claro. Porque eu tenho minha consciência tranquila, quando eu durmo eu tenho paz, entende? E eu acho assim que a vida, ela é hoje. Eu posso sair daqui e morrer. Claro. E aí? Entende? E o videogame, você deu outro? Não, ainda não. Mas se você disse que ele não estava errado em não ir para a igreja, você que errou em jogar o videogame dele. Porque agora, Lu, eu não vivo mais da prostituição. Então o meu precisar do salário dinheiro. é direitinho. Sim, então claro. tem prioridades, né? Sim. Existem algumas prioridades que vêm antes do videogame. Sim. Quando isso aconteceu, que o Arthur deixou de ir à igreja com você, eu lembro que foi realmente desesperador para você. A gente acompanhou a sua manifestação. Você disse em uma declaração que você tinha medo dele sofrer o que você tinha sofrido. Ou seja, hoje ele não passaria por esse tipo de coisa porque ele tem a sua orientação, independente da religião. Ele tem a sua orientação, a sua educação, a sua presença como mãe. Mas você associa, então, tudo que você passou, tudo que você viveu, a sua trajetória pela falta da religião ou pela falta de muitas coisas como essa que eu tô dizendo? A presença dos pais, a educação, a orientação? Não, eu acho que não. Eu acho que são coisas bem diferentes. Por exemplo, assim, escolhas têm muito sobre decisão e más influências. Por exemplo, a droga chegou entre uma amiga. Eu aceitei, eu escolhi usar, mas foi uma amiga que me ofereceu. A prostituição foi uma amiga que me ofereceu. Então, as amizades influenciam muito. A criança tem que ter uma cabeça muito boa para dizer que não. Até porque o prazer da droga é bom. Ela é boa, ela tem uma sensação boa. Só que a consequência disso é ruim. Porque se torna um vício, a pessoa fica dependente daquilo e depois ela não consegue sair. É uma areia movediça. Então, por exemplo, eu que cheirava cocaína. Eu já estava cheirando várias carreiras porque eu queria sentir a primeira sensação que eu tive a primeira vez que eu cheirei. Entende? Então, eu estava me matando aos poucos. Foi difícil parar? Através da fé eu consegui. Foi a fé que me salvou. Lu, foi a fé. Eu não conseguiria sozinha. Eu, Andressa, não conseguiria sozinha. Então, existiu um trabalho ali de libertação espiritual. Porque, assim, é um assunto bastante delicado pra gente aprofundar. Sim. Mas, quando uma pessoa ela vai na igreja, ela consegue entender. E pra ela ir na igreja, ela é livre. Entende? E, normalmente, quando o calo aperta, ela vai. Então, eu acho que as pessoas, elas vão quando elas acharem que devem ir. O tal do fundo do poço. É, como eu estive. E eu não me arrependo, porque foi a melhor coisa que eu fiz. Andressa Surak revela que filho se afastou da igreja. Quase bati nele. Quase. É fato. Foi. Nossa, ficou brava mesmo, hein? Fiquei brava. Tanto que, coitadinho do videogame. Pelo medo. Mas foi bom. Agora a gente tá conversando mais. A gente tá vendo o filme. Porque o videogame vicia Gente, eu acho a criança. que esse videogame é um pecado, juro. Eu sei que eles adoram, mas pra tirar eles do videogame, é assim. Foi a melhor difícil, coisa. é difícil. Hoje a gente vê filme junto, a gente anda de cavalo, que coisa que a gente não fazia, atividades que a gente não fazia Difícil antes. o tal do Depois videogame. que eu tirei o videogame, nossa, Nossa, maravilhoso. eles ficam viciados. É. Nossa, é uma guerra lá em casa. É. Eu, hein? A notícia agora é sobre a suposta reconciliação de Andressa Surak com um dos seus principais desafetos. Ah, essa eu ouvi, hein? Coloca aí. Afinal de contas, é fato ou é fake que você teria mesmo pedido desculpas a Bárbara Evans? Andressa, qual foi o desafeto? Eu já estou sabendo que foi a Bárbara Evans. Você pediu desculpa para a Bárbara e ela aceitou. Ela é muito querida, né? Ela é uma querida. Eu pedi perdão para ela várias vezes. As pessoas sempre,
a entrevista que eu dou, as pessoas perguntam se eu pedi perdão para as pessoas. Eu disse sim, já perdi. Ela disse que não aguenta mais de tanto perdão que eu pedi para ela. Ela é muito gente boa. Ela é uma querida. E eu pedi perdão pro Ivo Meirelles, pra Rita Cadillac, pra Denise Rocha. Eu pedi perdão pro Yudi, pra várias pessoas, assim, que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, alguns também pela rede social. Porque ali eu tava sem drogas, né? Então, eu tava 90 dias dentro da casa, possuída mesmo. E literalmente. E fisicamente também. Nossa, porque você ficou 90 dias sem drogas? 90 dias sem drogas. É difícil, né? Foi muito difícil. Mas para uma você pessoa que é dependente de química. Mas você sabendo que você ia ficar sem as drogas, por que você aceitou entrar? Porque eu achava que eu não ia durar muito tempo. Porque eu pensava, quem ia dar um prêmio para uma Miss Bumbum na época? Eu pensava, né? Ainda mais pelos barracos que eu já tinha causado na imprensa. Só que eu fui ganhando as roças, eu fui ficando. E eu ganhava todas, foram mais de 7 roças. E eu sempre que eu participava, eu ganhava. Então eu fui ficando, então eu nunca imaginei que eu iria ficar tanto tempo. Como é que fazia para lidar com essa, vamos dizer assim, abstinência, que não é fácil? No dia que podia beber, eu escondia as bebidas para beber mais que os outros. Era uma fuga para mim, assim. Que era uma forma Eu queria ser feliz e eu encontrava na bebida a felicidade. Bebia até cair? Até cair. E quando você saiu, você voltou a usar droga? Depois, sim. Voltei. Saiu, tipo, agora eu vou? Sim. Aí, depois a minha vida voltou. E aí, eu só mudei mesmo depois do hospital. Que daí, ali, minha vida, que eu realmente foi transformada. Eu vou falar do vídeo da Bárbara Evans, já que você tocou, né? Que ela já falou, olha, Andressa, já perdoei a Andressa. Já tá tudo, você esquece isso. Eu não sou coitadinha, porque você se referiu a ela como tadinha, como, né, se você tivesse a humilhado. Você acha que realmente ela perdoou? Porque naquele vídeo, eu não tô querendo colocar fogo, mas parece que ela tá irritada, falando, Andressa, já te perdoei, parece que você tá pegando carona. Ô, Simone, você também, hein? Tá ficando venenosa, hein? Venenosa. Não, eu entendi o lado da Bárbara. Acho que todo mundo deve ficar perdoando. Ela já deve estar cansada, todo mundo falando, Eu entendo ela. Eu entendi. Já tô venenosa. É que eu entendo ela. Eu entendo ela. Porque imagina, já passaram-se 5 anos. E toda entrevista as pessoas perguntam. Ela não quer que você chame ela de tadinha e nem que você diga que é humilhou. É a forma de falar, né? Que eu judiei dela, né? Eu falei palavras que machucam. Até peço perdão pra ela se ela não gostou da palavra, né? Se ela não gostou da palavra. Porque às vezes a gente erra numa palavra e daí quando vê, tu te mexe numa confusão. A pessoa sem querer, claro. Sem querer. E não foi a intenção. De novo, Bárbara, perdão. Ela vai falar, pelo amor de Deus. Acho que tá perdoada, né? Tá tudo bem. Na verdade, você protagonizou um dos maiores barracos, aquele brigas. negócio do cuspe, né? Nossa, foi demais. Gente. Com direito à briga de cuspe que eu nunca tinha visto na vida. E a senhora mostrou pra gente. Nojo. Na verdade, como a gente estava até falando aqui, conhecemos mais a fundo a questão da Andressa Urach com a fama. Aquelas brigas, elas realmente, claro, né? Ninguém tem sangue de barato, o famoso ditado popular. Quando alguém te provoca, ali tem a questão do confinamento, tudo fica à flor da pele. Mas aquelas brigas, você já entrou pensando, vou brigar, eu vou tretar, que vai me deixar mais famosa ainda. Na verdade, quando eu entrei, eu pensei, eu vou ser a vilã. Você pensou nisso? Por quê? Porque eu pensava assim que nas novelas, os vilãs sempre eram lembrados, né? Aí na primeira semana eu botei um chapéu, uma roupa comprida, daí eles começaram a me chamar de Sinhá. Por exemplo, o Ivo não gostava do cavalo, eu disse, tu vai cuidar do cavalo. O Gominho não gostava da lhama, eu disse, tu vai cuidar da lhama. Porque eu achava que eu ia sair. Então, assim, a edição, a gente sabe que um programa de reality show, eles não vão mostrar o dia inteiro. Vai ter edição. Então, eu pensava assim, eu preciso me destacar, porque na minha cabeça, eu queria aumentar o cachê da prostituição. Com a Fazenda seria o auge. Só pensava nisso. Então, quando eu entrei com o objetivo de ser má ali. Só que daí, depois eu cansei de ser má. Aí as pessoas começaram a, desconfiar. Nossa, mas agora ela tá bonzinha. Aí eles começaram a me irritar de verdade. Aí eu me tornei mal de verdade. Gente, mas que loucura isso. Aí eles realmente começaram a me provocar. E ali eu já tava há muito tempo, já sem drogas. Então ali já passou todos os meus limites. Até porque eu era pavio curto. Eu nunca levei desaforo pra casa. Então, pra mim, me ofendeu, vou te ofender 10 vezes mais, entende? Então, ali eu não aceitava ser ferida. Eu tinha que ferir antes de alguém me ferir. Então, era a minha personalidade, mas na minha cabeça eu queria ser má. Então, a gente já sabe que a Bárbara já desculpou, que você já... Então, é fato, né? Após 7 anos, Bárbara Evans, desculpa, Andressa. É fato. É verdade. É fato. Nossa, ela fala, pelo amor de Deus, não quero mais soltar. Chega, muda de assunto. Chega.
A transformação na vida de Andressa Urach também pode ser vista no seu corpo. E muito se falou sobre a quantidade de cirurgias plásticas que você fez. Vamos relembrar. Desde que ficou entre a vida e a morte por causa da aplicação de hidrogel, Andressa Urach mudou de vida. Foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Eu ia pensar que ia amputar as minhas pernas. Uma notícia informa que foram mais de 22 cirurgias no total. Então eram buracos gigantes. E a última seria para a retirada total do mesmo hidrogel. A minha perna fedia. Agora, é fato ou fake que você fez 22 cirurgias e gastou mais de 1 milhão com todas elas? Você que já é assinante do Rede TV Plus e interage com a programação da Rede TV, agora você pode ter mais chances de ganhar no Festival de Prêmios A Chave é Sua. Olha só essa novidade, fique ligado em nossa programação, porque a qualquer momento pode aparecer um QR Code com uma pontuação e você poderá ganhar inúmeros pontos. Tem QR Code de 50 até 300 pontos. E a cada 1.000 pontos acumulados, você ganha mais um bilhete para participar dos sorteios. Você viu só? Tudo isso porque a gente quer que você tenha ainda mais chances de ganhar. Mas atenção, quando o QR Code com a pontuação aparecer, você vai ter somente 5 minutos para pegar o seu cupom. E essa vantagem é só para quem já é assinante do Rede TV Plus. Então não saia da Rede TV, porque ele pode aparecer a qualquer momento. Andressa, você sabe que até hoje eu recebo moças aqui do Super Pop dizendo que usaram esse mesmo material que você colocou na perna. Depois de ver tudo que você passou, eu juro que é inacreditável, mas as pessoas ainda vão lá e colocam. É inacreditável, porque o hidrogel, na época que eu quase morri, ele foi proibido. Mas o PMMA, que é esse metacrilato, não sei nem como é que fala direito isso, ele é mais prejudicial do que o hidrogel, porque ele está no meu corpo e ele não sai. E por causa dele eu não posso fazer academia, exercício pesado, não posso. Porque ele é tipo um plástico e ele necrosa dentro do músculo. Né? E ele necrosa dentro do músculo. Então, no atrito do músculo, ele causa essa inflamação. Então, você não pode fazer com que seu músculo cresça? Não posso fazer meu músculo crescer. Você não pode fazer ginástica? Não posso. Pode pedalar? Só caminhar, assim, pedalar, exercício leve. Pode? Pedalar pode, aeróbico pode, uma aula mas de spinning. Nada... Teria que ver com o médico, né? Se ele iria liberar. Porque então eu não posso fazer o meu músculo desenvolver. E eu acho que eles deveriam, na realidade, o que eu já perguntei é que parece que tem uma quantidade que é aceita para que seja utilizado para alguns casos específicos, mas é uma quantidade bem pequena. Por que eles não limitam a isso, né? Isso, não. Se for questão de saúde, né? Se for um problema de saúde, algo reparatório, assim, aí eu acho que seria até considerável. Mas é bem pouco. Mas por estética, eu acho que deveria ser proibido, até porque ele não sai. Não sai do corpo? Não, ele não sai e ele é uma bomba relógio. Aquela outra substância, você conseguiu retirar? O hidrogel foram 22 cirurgias para retirar. Eu sofri muito. 22. Porque ele é um gel, né? E ele fica ele não é uma cápsula. É diferente do silicone que tu tira a cápsula inteira e o produto sai inteiro. Já o hidrogel não, ele é um líquido, ele é um gel que fica entre as camadas da pele, né? Então, eu tinha que lavar, escovar. Que loucura. Nossa, foi horrível. Agora, você era muito vaidosa com o seu corpo. Hoje, você olha pro seu corpo, deve ter algumas cicatrizes, você não pode malhar, não deve ser do jeito que você gosta. Como que você vive em paz com esse corpo? Olha, Lu, só Deus. Se eu não tivesse me convertido e não tivesse tido um encontro com Deus, provavelmente eu teria me matado. Porque eu não podia ter uma celulite, uma ruga, eu não queria envelhecer. Eu fazia botox desde os 21 anos, eu tinha o corpo perfeito, eu fiz mais de 14 cirurgias plásticas. Então, assim, para me amar, me aceitar hoje da maneira que eu estou, com o meu corpo cheio de cicatrizes, é só Deus mesmo, para me dar essa paz, para entender que antes eu ter cicatrizes do que eu poderia estar morta. Sim, claro. Né? Então, quase você cria valores diferentes, você né? Quase perdeu a perna, me lembra? A gente falou sobre isso. Quase amputei a minha perna. E o interessante é que você colocou todas essas substâncias no seu corpo para você ficar com a perna malhada. E olha só que loucura. E hoje você não pode malhar a perna, nem que você queira, para ganhar músculo, coisa que
é tão gostoso, eu vou te falar, a gente poder fazer uma academia. É saudável, Só quando a né? gente está doente, a gente sabe quanto faz falta. É maravilhoso. Ser Eu muito acho que grato o pela ser saúde. humano tem que cuidar do corpo com equilíbrio, sabe? Tem que ir na academia, fazer um exercício, se alimentar bem. Até porque o nosso corpo, ele vai, de uma certa forma, com o tempo, Claro. refletindo a nossa vida. a nossa Claro, vida, o que claro. a gente coloca pra A dentro gente acaba dele, né? pagando a conta lá no final. Exatamente. Sim, Simone. Luciana, eu quero saber tudo que você passou, né? Eu vi, eu acompanhei. Foi Você foi lá importante. no hospital, Eu não fui foi? lá, Luciana. Eu acompanhei, fiz um link com a Andressa lá do Sul. Eu vi como ela estava. Você acha que isso tudo serviu de lição para a sua mudança? Quem é a Andressa hoje? Maravilhoso. Foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Se eu não tivesse chegado no fundo do poço, eu não teria olhado para cima. Eu não daria valor para um copo de água, porque você está em cima de uma cama de hospital, onde você tem que aprender a caminhar, onde você depender das pessoas para ir no banheiro. Nossa, é verdade. Entende? Você passar por cirurgias onde você acha que você vai morrer o tempo inteiro. Dor, né? Dor, sofrimento. Então, assim, foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Foi um divisor de águas na minha vida para dar valor ao ar que eu respiro. Sim. Hoje eu agradeço a Deus. Eu acordo, Acordei, respiro e digo, ai, mais um dia para fazer novas escolhas. Nossa, você sabe que eu penso a mesma coisa. Tem dias que eu acordo e falo, nossa, que bom que eu tô vivo, tá tudo certo, vamos fazer escolhas boas hoje. Isso aí. E amar Isso os aí. nossos filhos, Sim, as nem me pessoas que a fala. gente ama, porque a gente não é nada. É isso aí que importa. É tudo emprestado, Lu. É verdade. Nosso filho é emprestado, nossos pais são emprestados. Então, gente, aproveita a tua família enquanto tu tem, Os porque amigos, tudo, a é. morte é algo que chega para todos Pelo nós. amor de Deus, que tristeza. Vai, Fê. Mas é verdade. É verdade. Eu vou pegar um rabicho aqui, tanto da observação e pergunta dela, quanto da sua, Luciana, porque a nova Andressa Urach tem que conviver com as plásticas feitas por decisão da Andressa Urach Sim. antiga. Você perguntou, Luciana, a respeito das cicatrizes, né? Mas não só as cicatrizes. Quando você olha no espelho e vê, eu não sei exatamente tudo que você fez, nariz, mandíbula, enfim, mas quando você olha, você fala, esta Andressa Urach, fisicamente, não é quem eu sou, fisicamente. Foi escolha de outra Andressa. Como é que você lida com isso? Com essa questão de ainda estar sob o efeito das plásticas que você fez uma escolha no passado? Na verdade, o que acontece? Minha avó dizia assim, por fora, bela viola, por dentro, belo pão bolorento. Nossa. Né? É um ditado antigo. A Andressa de hoje não tem o corpo da Andressa de antes, mas eu sou muito mais feliz hoje. Se você disser assim, você prefere aquela Andressa perfeita, com o corpo perfeito, ou essa, eu dizia essa cheia de cicatrizes. Entende? Essa Andressa do jeito que é, cheia de ruguinhas, agora que tá entrando os 33 anos, tá começando a aparecer as ruguinhas. Porque eu aprendi que as pessoas têm que me amar pela pessoa que eu sou e não pelo meu externo. Entende? Porque a gente só tem essa vida. E a gente tem que amar assim como a gente é e se aceitar. Eu poderia fazer cirurgias para consertar, mas eu não quero, eu já sofri demais, Lu. 22 cirurgias. E outra eu vou... Mas as outras você já tinha feito antes. É, sabe, mais as outras, mais 14 antes. Mas antes, as 14 que eu fazia porque eu era maluca. Mas fez, entendeu? e sofreu. E na verdade, assim, sofri, mas era aquela coisa doentia de vício em cirurgia plástica. Nossa, entende? que Que eu era maluca porque eu queria perfeição. Essas 22 foi realmente para sobreviver. Então, Andressa Urach faz desabafo assustador e revela que fez 22 cirurgias após ficar entre a vida e a morte. Fato ou fake? Foram 22 cirurgias. Exatamente, é Então verdade. Fato. Seguinte, muito se especulou sobre uma segunda participação de Andressa Urach no reality show Fazenda. Olha só. A internet ficou um alvoroço total com essa notícia. E o nome da Andressa chegou a ficar nos tópicos principais do Twitter. A manchete foi: Andressa Urach é confirmada em A Fazenda. Eu perguntei para você se você tinha tido um convite para participar do reality show A Fazenda e se você iria. As pessoas querem, mas nesse momento, eu acho que eu não iria. Eu teria que ter mais tempo de domínio próprio ainda. Eu sou ainda um bebê. Honestidade é tudo. Eu sou um bebê ainda na fé, Tá preciso certo. de mais Uma hora tempo. você vai conquistar esse equilíbrio, com certeza. Com certeza. Você é nova ainda. E olha, para você que não perde tempo e já é assinante do Rede TV Plus, tem vantagens exclusivas e ainda mais chances de ganhar. A novidade é que agora você pode acumular pontos todas as vezes que aparecer um QR Code com uma pontuação na programação da Rede TV.
E quando ele aparecer, basta você apontar a câmera do seu celular e pegar a sua pontuação. Tem QR Code com pontos que variam de 50 até 300 pontos. E ao acumular 1000 pontos, você ganha um bilhete para participar dos sorteios do Festival de Prêmios A Chave é Sua. Ou seja, quanto mais pontos pegar, mais chances tem de ganhar. Mas lembre-se, quando o QR Code com a pontuação aparecer, você só vai ter 5 minutos para pegar o seu bilhete e os pontos só valem para quem já é assinante da Rede TV. Então, não desgruda da TV. E agora, vamos para o estúdio do Festival de Prêmios A Chave é Sua. Presta atenção no recado. Opa! Oi, Lu! Chegamos! Oi, Luciana! É isso aí! Com o Festival de Prêmios A Chave é Sua, o pessoal de casa pode estacionar uma Mercedes 0 km na garagem sem precisar sacrificar o dinheiro da poupança ou se comprometer com uma dívida enorme. Mas não é só isso não, né, Milena? Ah, não é mesmo, viu, Maurício? Porque ainda dá pra levar mais prêmios. Essa promoção tá recheada. Por exemplo, tem sorteio domingo durante o programa Encrenca desse Onix Plus. É um carro super top, automático, turbo, é um carro que vale mais de 70 mil reais. E olha só, e tem muito mais. Durante toda a programação da Rede TV, a gente ainda sorteia TVs de 43 polegadas, smartphones top de linha. Aliás, sabe quem já se deu muito bem nessas promoções? O Marcelo de Santana. Olha só o que ele ganhou aqui, ó. Assinei Rede TV Plus e ganhei uma TV Smart 43 da Philips. Aê, Marcelo, parabéns, hein? E você aí de casa? Não vai assinar, não? Ah, já assinou? Parabéns. Você que ainda não assinou? Gente, no final dessa promoção, você pode levar essa linda Mercedes Classe A, modelo sedã. Já imaginou você e sua família dando várias voltas, fazendo altas viagens com esse carrão aí? Sabe quanto custa esse carro? Quase 200 mil reais. É um sonho de carro, é um patrimônio, Maurício. Gente, imagina, eu dormiria nessa Mercedes, ia ficar dormindo lá dentro. Mas pra concorrer, você já sabe, precisa assinar, então não perca tempo e faça isso agora. E se você quiser cancelar por qualquer motivo, você pode fazer isso com apenas 3 cliques, beleza? Ô Lu, vai daí! Boa sorte, Boa Brasil! sorte, Brasil! É isso aí, a Rede TV levando muitos prêmios para muitos brasileiros. Que delícia. Queria, antes de mais nada, agradecer a Simone Garuti. Por favor, venha mais vezes. Vou vir sempre, Luciana. Tô com saudades. Tava morrendo de saudade, viu? Eu Obrigada. também. Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Obrigada, Andressa. É sempre um aprendizado, não só uma entrevista, né? Exato.